Olá, crianças, tudo bem? Prontos para a nossa revisão de história? Sim, vamos fazer um comentário, tá? Sobre os assuntos entradas, bandeiras e monções e as principais revoltas no período colonial. A tia Maísa vai passar para vocês os pontos mais importantes, tá bom? De cada um desses assuntos. Pois vamos começar. Entradas, bandeiras e monções, nosso primeiro assunto. Bom, as entradas eram expedições financiadas pelo governo colonial sob responsabilidade da coroa portuguesa. Não ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas. Então, olha só, gente, as entradas eram expedições oficiais organizadas pela coroa portuguesa que não podiam ultrapassar os limites do Tratado de Tordesilhas, que era aquele acordo firmado entre Portugal e Espanha, certo? Elas partiam do litoral em direção ao interior do Brasil. E os objetivos? Explorar o território, abrir vias de transportes e fazer pesquisas mineiras. Gente, na verdade, as entradas, elas tinham também o objetivo de procurar riquezas minerais, exterminar, acabar com os indígenas ou escravizá-los, certo? E também fazer o reconhecimento do território, certo? Para procurar exatamente essas riquezas, entendeu? Então, as entradas, no fundo, elas tinham também esses objetivos, certo? Além de explorar o território, abrir vias de transportes e fazer essas pesquisas. E as bandeiras? Eram expedições organizadas por colonos portugueses sem autorização da corte portuguesa. Então, veja bem, gente, as bandeiras eram expedições organizadas por particulares. Quem eram essas pessoas que decidiam se aventurar, entrar para o interior do Brasil por conta própria? Era dono de minas, os donos de minas, eram comerciantes, certo? Eram senhores de engenho e eles não tinham autorização da coroa portuguesa. Como eles não tinham autorização da coroa portuguesa, eles ultrapassavam a linha de Tordesilhas, gente. Eles não obedeciam ao tratado. Inclusive, eles atingiram terras espanholas que mais tarde foram acrescentadas ao nosso Brasil. Viu? E eles partiam de São Paulo e de pequenas localidades vizinhas. E um dos mais importantes caminhos trilhados pelos bandeirantes, crianças, foi o do rio Tietê. Atenção nessa informação que é importante. Um dos mais importantes caminhos trilhados pelos bandeirantes, tá certo? Foi o rio Tietê. E os objetivos das bandeiras? Capturar os indígenas para serem vendidos como escravos, procurar metais preciosos, abrir vias de transportes, quebrar a resistência dos indígenas que se rebelavam e dos negros que fugiam. Olha só! E uma informação importante também. Ao contrário do que se fala, as bandeiras, gente, elas não povoaram o território. Até porque o nosso Brasil já era bem povoado pelos indígenas, né? Fora algumas cidades criadas, essas bandeiras acabaram, gente, foi despovoando regiões. Por quê? Porque elas acabaram com tribos inteiras. Para quê? Para capturar os índios e transformá-los em escravos e vendê-los como escravos, tá certo? Bem, as bandeiras, elas podem ser divididas em 3 ciclos, certo? Primeiro, as bandeiras de caça aos indígenas. Vamos ver qual era a função dessas bandeiras. Elas aprisionavam os indígenas para trabalharem como escravos na lavoura. Olha só, elas capturavam os índios, tá certo? Para quê? Para transformá-los em escravos.
e ocorreram devido às consequências da colonização da capitania de São Vicente. Gente, os vicentinos, na impossibilidade de comprar escravos negros, tá certo? Para trabalharem nessas lavouras, eles recorriam à escravidão do indígena. E nessa busca pelos indígenas, alguns bandeirantes ficaram famosos. Então, vamos ver quais foram esses bandeirantes de destaque. Primeiro, Manuel Preto, um dos maiores sertanistas, nascido na segunda metade do século XVI. Herdou dos pais algumas terras, nas quais se originou o bairro Freguesia do Ó, em São Paulo. Borba Gato, genro de Fernão Dias Paz, acusado do assassinato de Dom Rodrigo Castelo Branco, administrador-geral das Minas. Refugiou-se no sertão, descobrindo ouro na Serra de Sabarabuçu e no Rio das Velhas. Mais tarde foi reabilitado, tornando-se homem de grande prestígio. Antônio Raposo Tavares percorreu o território brasileiro de sul a norte pelo interior. Em sua caça ao indígena para o trabalho escravo, atacou vários aldeamentos jesuíticos, onde os nativos viviam em terras que pertenciam à Espanha. Isso deu ao Brasil extensas regiões. Então, crianças, preste atenção. O que é importante você saber de Manuel Preto? É que ele foi um dos maiores sertanistas. Ele foi tido, gente, como um célebre, quer dizer, um importante, sertanista. Borba Gato, ele era genro de Fernão Dias Paz e ele refugiou-se no sertão. Antônio Raposo Tavares, ele atacou vários aldeamentos jesuíticos, tá certo? Em sua caça ao indígena. Então, essas são as informações importantes que vocês têm que saber sobre Manuel Preto, Borba Gato e Antônio Raposo Tavares. Vamos continuar? Fernão Dias Paz, o caçador de esmeraldas, foi um bandeirante que partiu de São Paulo à procura de esmeraldas. Morreu atacado pela febre em virtude de ter contraído malária às margens de um rio, segurando um saquinho de pedras verdes que julgava serem esmeraldas. Gente, na verdade, nem eram esmeraldas. Ele morreu achando que fossem as esmeraldas, E ele recebeu o título de governador das esmeraldas. Ele preparou o caminho para a mineração do ouro em Minas Gerais. Então, gente, essas pedras verdes que ele julgava serem esmeraldas eram as turmalinas, tá certo? É outro tipo de mineral, mas não eram as esmeraldas. Então, Fernão Dias Paz, o que é importante vocês saberem? Que ele foi chamado de o caçador de esmeraldas e que ele recebeu o título de governador das esmeraldas, tá certo? Bartolomeu Bueno da Silva foi chamado de Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho, porque pôs fogo em um pouco de aguardente, ameaçando fazer o mesmo com os rios, caso os indígenas não lhe indicassem os lugares que possuíam ouro. Os indígenas receosos fizeram o que ele queria, quer dizer, com medo, aí eles fizeram o que ele queria. Foi o primeiro bandeirante a explorar os sertões de Goiás em 1628. Então, crianças de Bartolomeu Bueno da Silva, é importante vocês saberem que ele colocou fogo em um pouco de aguardente. Aguardente, gente, é álcool, é cachaça. E ameaçou fazer o mesmo com os rios, tá certo? Ele queria intimidar os índios. E por isso ele foi chamado de Anhanguera, que na língua indígena significa diabo velho. E Domingos Jorge Velho, ele conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, formado por grandes aldeamentos onde se refugiavam escravos fugidos que tinham oferecido grande resistência a outras expedições. Na época, o líder do Quilombo dos Palmares era Zumbi. Então, gente, os escravos negros que conseguiam fugir, eles procuravam abrigo nos quilombos. E o mais importante,
foi o Quilombo dos Palmares, que Domingos Jorge Velho destruiu. E na época o líder desse quilombo era Zumbi. Tá certo, gente? Então, Fernão Dias Paz, o caçador de esmeraldas, Bartolomeu Bueno da Silva, Anhanguera, ou seja, Diabo Velho, pois sou em aguardente, e Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares, tá certo? Agora, outro ciclo, as bandeiras de sertanismo de contrato. Bem, elas combatiam os indígenas que atacavam as fazendas e traziam de volta os escravos negros fugitivos que estavam refugiados nas matas ou nos quilombos que eram destruídos. Então, veja bem, crianças, essas bandeiras de sertanismo de contrato, elas tinham dois objetivos. Combater os indígenas que se revoltavam e trazer de volta os negros fugitivos, tá certo? E uma das mais importantes ações dessa bandeira, gente, foi a destruição do Quilombo dos Palmares por Domingos Jorge Velho, tá certo? Que a gente viu aqui, ó, Domingos Jorge Velho conseguiu destruir o Quilombo dos Palmares e na época o líder era Zumbi, né? Pois foi destruído esse quilombo como uma das ações dessas bandeiras de sertanismo de contrato. E o terceiro ciclo, as bandeiras do ciclo da mineração. Elas tinham por finalidade, gente, o nome de estudo, encontrar riquezas minerais. Ouro, prata, diamantes e etc. E as consequências? Foram descobertas riquezas minerais, né? Fez-se o povoamento do interior do país, até porque, gente, até aqui, o que é que era povoado no Brasil? Bom, os índios povoaram, já viviam aqui. Eles povoaram, mas eu estou falando em relação aos portugueses. Os portugueses se concentravam na faixa litorânea, né? Aí, com as entradas e as bandeiras, que começou a ser feito o povoamento do interior do Brasil, tá certo? E uma das principais responsáveis foi a mineração, essa busca por riquezas minerais. E também fez-se a expansão, quer dizer, a ampliação territorial da região centro-oeste, tá certo? É importante, viu? As consequências do ciclo da mineração. Gente, no século XVII, ocorreu a febre do ouro. Preste atenção. Um grande número de pessoas se mudou para as regiões de mineração, certo? Onde se formaram o quê? Vilas e cidades, tá certo? Então, a febre do ouro foi isso, foram as pessoas se mudando para essa região, né, de mineração, as regiões de mineração, e aí se formaram algumas vilas e cidades. Por isso que fez-se o povoamento do interior do país, tá certo? E o que foram as monções? Bom, as monções foram bandeiras paulistas que se deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas os que se dedicavam à procura de minérios. E eram organizadas por Pascoal Moreira Cabral. Então, crianças, monções eram bandeiras comerciais, certo? Era para vender alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e armas, aqueles que estavam vivendo lá no interior aqui do Brasil, procurando riquezas minerais. Ok, gente? Então, essas são as informações importantes sobre entradas, bandeiras e monções, tá bem? Agora, nós vamos começar a falar sobre as principais revoltas no período colonial. Olha só, gente, entre os séculos 17 e 18, aconteceram muitas revoltas no Brasil. E essas revoltas, elas tinham em comum o fato de serem movimentos locais, tá certo? Da população local, contra os estrangeiros ou o domínio português. Por isso, muitos autores chamam essas revoltas de nativistas, quer dizer, os nativos se revoltando contra os estrangeiros, tá certo? Então, olha, esse mapa,
Ele foi escaneado do livro de vocês. Por quê? Porque vocês vão estudá-lo. Vocês têm que aprender, gente, onde aconteceu cada uma dessas 6 revoltas. Por exemplo, a revolta dos Beckman, ou revolta de Beckman, como é chamado também, aconteceu no Maranhão. A Guerra dos Mascates, em Pernambuco. A Conjuração Baiana, em Bahia. E em Minas Gerais aconteceram 3 revoltas. Revolta de Filipe dos Santos, a Inconfidência Mineira e a Guerra dos Emboabas. Tá certo, gente? Então, aprendam a localização dessas 6 revoltas, porque na nossa atividade pode ter esse mapa aí, tá bem? Fica a dica. Vamos começar a falar de cada uma delas. Olha, o que a tia Maísa vai passar para vocês é o que vocês têm que saber. São as partes mais importantes de cada revolta, tá certo? Então, vamos começar com a revolta de Beckman ou revolta dos Beckman. Tanto faz, tá? Local, aconteceu no Maranhão, período 1684 a 1685. E os motivos foram 2. Primeiro, a atuação dos jesuítas, aqueles padres jesuítas, impedindo a escravização dos indígenas. Olha só, gente, o fato dos jesuítas serem contra a escravização dos indígenas contrariava os colonos, que precisavam de mão de obra para o trabalho. Então, isso era um fato desagradável para os colonos. Outro motivo, as atividades da Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, que monopolizava, quer dizer, que controlava as relações comerciais da região norte do Brasil. Crianças, tudo que era produzido na capitania, certo? Era vendido para a Companhia de Comércio a preços baixos. E o que a companhia fazia? Revendia esses produtos a preços altos. E detalhe, tudo que era vendido na capitania, gente, era caro e de péssima qualidade. Então, gente, por conta desses motivos, os jesuítas e a Companhia de Comércio do Maranhão eram inimigos dos colonos. Os colonos consideravam eles 2 inimigos. Certo? E os principais líderes foram os irmãos proprietários rurais, eles eram ricos, viu? Tomás e Manuel Beckman. Por isso que o nome da revolta é Revolta de Beckman ou Revolta dos Beckman. Então, os irmãos proprietários rurais, Tomás e Manuel Beckman, lideraram essa revolta. E os objetivos era acabar com a Companhia de Comércio do Maranhão e expulsar os jesuítas. E o desfecho, gente, como foi que acabou essa revolta? Os portugueses sufocaram, acabaram a revolta e prenderam os principais líderes. Curiosidade, gente, Manuel Beckman, ele foi entregue às autoridades portuguesas pelo próprio filho adotivo, Lázaro de Melo, e foi condenado à forca. Olha só, gente, que triste, né? Pois bem, essas são as informações importantes, tá certo? Sobre a revolta dos Beckman. Agora vamos falar sobre a Guerra dos Emboabas. Local, Minas Gerais, período 1707 a 1709. E o motivo? Desentendimento pela posse das minas entre os paulistas e os emboabas. Olha, crianças, quem descobriu o ouro, tá certo? Foram os bandeirantes paulistas. Então, esses bandeirantes paulistas, eles se consideravam donos das terras. Tá certo? Afinal, tinham sido eles que tinham encontrado o quê? O ouro. E com a notícia dessa descoberta, um grande número de forasteiros se dirigiu para a região das Minas Gerais. Para quê? Procurando obter concessão
permissão para explorar o ouro. Foi a chamada Corrida do Ouro. Então, Corrida do Ouro, gente, foi isso. Quando os bandeirantes paulistas começaram a descobrir o ouro, o que é que aconteceu? Um grande número de pessoas se dirigiram, para a região das Minas Gerais, procurando obter essa concessão, essa permissão para explorar o ouro. E isso desagradou os bandeirantes paulistas, que se consideravam os donos, tá certo, do local, por terem descoberto o ouro ali. Então, travou-se esse desentendimento pela posse das minas entre os paulistas e os emboabas. E detalhe, os bandeirantes paulistas chamavam os emboabas, os portugueses, os forasteiros, de emboabas. Mas por que emboabas? Emboaba, gente, é uma palavra de origem indígena que se refere a uma ave de pena emplumada. E aí, como os portugueses gostavam de usar botas e perneiras que lembravam essas aves, ficava tudo enfeitado, as pernas, então eles chamaram os portugueses de emboabas. Gente, esses forasteiros, além dos portugueses, também muitos baianos, foram para a região da mineração, para Minas Gerais. Bem, e os líderes? Com esse conflito, se formou esse desentendimento pela posse das minas, se formaram dois grupos. Um dos paulistas, liderados por Manuel Borba Gato, e o outro, o grupo dos emboabas, tá certo? Dos forasteiros, dos portugueses, liderados por Manuel Nunes Viana. E o desfecho? Bom, o mais importante combate entre paulistas e emboabas ocorreu no local chamado Capão da Traição. Gente, presta atenção. Os bandeirantes paulistas, eles foram atraídos para uma emboscada e saíram derrotados. Quando eles foram derrotados, eles deixaram o local, tá certo? E se dirigiram para outras regiões do Brasil, para outros lugares, para procurar o ouro, tá certo? Então, esse lugar onde os bandeirantes paulistas foram derrotados, ficou chamado de Capão da Traição, ok? Próxima revolta, a Guerra dos Mascates. Bem, o local aconteceu no Recife, Pernambuco, período 1710 a 1711, certo? Então, essa revolta aconteceu na capitania de Pernambuco, tá certo? Em Recife. E o motivo? O conflito de interesses entre os comerciantes portugueses da cidade do Recife e a nobreza agrária que vivia em Olinda. Ou seja, gente, foi um conflito de interesses entre os senhores de engenho de Olinda e os ricos comerciantes portugueses do Recife. Gente, os olindenses, eles pertenciam a antigas famílias que se enriqueceram com os engenhos de açúcar. Nós sabemos que o açúcar deu grandes lucros ao Brasil, a gente exportava para a Europa. E os recifenses, eles eram esses comerciantes portugueses, tá? Chamados de mascates. Mascates porque eles vendiam seus produtos de porta em porta. Então, veja bem, gente. Esses recifenses, eles compravam o açúcar dos olindenses e vendiam para os olindenses artigos de luxo, como seda. Seda é um tecido, tá, gente? Caro. Também vinhos finos. E com isso, com a prática do comércio, Recife começou a prosperar, começou a enriquecer. Mas os recifenses, gente, eles se sentiam humilhados em relação a Olinda por pertencerem a um povoado, certo? Na verdade, nessa época, gente, Olinda era a capital de Pernambuco, não era Recife. Recife era um povoado. Aí o que é que aconteceu? Os recifenses procuraram o rei de Portugal e pediram para o rei para elevar Recife à categoria de vila. E o rei resolveu atender os recifenses, gente. E aí ele estabeleceu os limites entre Recife e Olinda. E também em Recife foi construído, gente, o Pelourinho. O Pelourinho, gente, era um obelisco de pedra
era como se fosse uma estátua, certo? De pedra, que era colocado bem numa praça ou bem no centro da cidade, tá certo? E o que acontecia nesse lugar? Gente, os criminosos, as pessoas que o governo achava que estavam fazendo coisas erradas, eles eram punidos de maneira exposta para toda a cidade ver, tá certo? E era símbolo de quê? Da administração, da justiça, tá certo? Era a maneira do governo português fazer justiça e que todo mundo pudesse ver. Era ali, naquele Pelourinho, tá certo? Tá certo, gente? Naquele lugar onde as pessoas que faziam coisas erradas para o governo ficavam expostos e eram castigados. Pois bem, o que foi que aconteceu? Vamos ver o desfecho. Os olindenses invadiram Recife, quebraram Pelourinho e se mostraram contrários a Portugal. Inclusive, gente, eles tinham a ideia de um governo independente, certo? Eles queriam, a partir daí, o quê? Até se afastar de Portugal. O governo português acabou com o conflito, enviando um novo governador que prendeu os revoltosos. E tem mais, gente. Recife, ela se tornou a capital de Pernambuco, no lugar de Olinda. E mais tarde, recifenses e olindenses fizeram as pazes. Tá certo? Agora, mais uma. Revolta de Filipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica. Gente, essa revolta ocorreu em Vila Rica, Minas Gerais, no ano de 1720. E os motivos? Os fatores econômicos, como a criação das casas de fundição pelo governo português, além do contrabando do ouro. Crianças, nessa época, na região das Minas, o ouro em pó, ele circulava como moeda corrente, certo? As pessoas compravam as coisas utilizando o ouro em pó. Com a criação das casas de fundição, em Minas Gerais, o que aconteceu? A circulação do ouro em pó foi proibida. Ninguém mais podia fazer comércio com ouro em pó. Aí começou a aumentar o contrabando do ouro. Gente, as pessoas mandavam fazer estátuas ocas de madeiras com imagens de santos, só que dentro era oco e tinha um fundo falso. Aí as pessoas guardavam e escondiam o ouro em pó. Tá certo? Do governo. Era um esconderijo, era uma espécie de cofre. E com isso, gente, o contrabando aumentou muito. Então, essa criação das casas de fundição era uma tentativa do rei para evitar esse contrabando. Mas o que é que se fazia nessas casas de fundição? Vamos lembrar? Todo o ouro descoberto deveria ser encaminhado a essas repartições, a essas casas de fundição, onde era derretido e, depois de separado, a parte do rei era transformada em barras. Então, agora, para se fazer comércio, teria que ser usado barras de ouro. Só que para a pessoa ter essa barra de ouro, ela tinha que primeiro, tá certo, entregar uma parte do que ela tivesse encontrado ao rei, porque ela tinha que pagar mais um imposto, gente, o quinto. O quinto era um imposto pago a Portugal, correspondente a 15% da produção de ouro. Ou seja, correspondente, gente, desculpa, a um quinto da produção do ouro. Ou seja, tudo que a pessoa encontrasse, todo o ouro, deveria ser entregue aos cofres portugueses, onde era retirado 20%. Vamos lá, a tia Maísa vai voltar à fita, tá? O quinto era um imposto pago a Portugal, correspondente à quinta parte da produção de ouro. Quer dizer, 20% do que a pessoa encontrasse de ouro, ela deveria entregar aos cofres portugueses. Aí você pode perguntar, tia Maísa, era só esse imposto? Não, gente, o pior que não era só esse. Esse era só mais um. Tinha outros impostos que os mineradores tinham que pagar ao rei. Tá certo? Tinha que pagar aos cofres portugueses. Então,
Portugal tentava fazer o controle do ouro através dessas casas de fundição e da cobrança de mais um imposto, chamado de o quinto, tá certo? E o principal líder dessa revolta foi Filipe dos Santos. E o desfecho, como é que terminou essa revolta? Bem, crianças, nessa revolta ocorreram muitas prisões. Olha, a mais dramática foi a de Filipe dos Santos. Gente, Filipe dos Santos, que foi tido como líder, né, do movimento, ele foi submetido a um falso julgamento. Ele foi condenado, ele foi enforcado, inclusive sua cabeça foi exposta no pelourinho da cidade, aquela estátua da cidade, certo? Que fica numa praça central, ficava numa praça central. E o resto do corpo foi esquartejado, com direito à exposição dos membros pelas estradas. Era uma forma de chocar mesmo, gente. Para quê? Para intimidar as pessoas, para que ninguém procurasse ser contra as ordens de Portugal. E os demais líderes? Bom, os demais líderes, eles foram presos, enviados para o Rio de Janeiro e de lá para Portugal, como se fossem expulsos do país. E as consequências? Foi a criação da Capitania das Minas de Ouro, independente da Capitania de São Paulo, e o adiamento da criação das casas de fundição, que só veio acontecer 5 anos depois do ocorrido, tá certo? E lembrar também que a revolta de Filipe dos Santos foi precursor da Conjuração Mineira ou Inconfidência Mineira, que é o nosso próximo assunto. Então, vamos lá. A Inconfidência Mineira aconteceu em Vila Rica, hoje Ouro Preto, Minas Gerais. Ano 1789. E os participantes eram os inconfidentes. Olha só, crianças. Inconfidentes eram pessoas cultas da sociedade de Vila Rica. E o que eram pessoas cultas? Pessoas que tinham estudo. Então, eram escritores, poetas, mineradores, militares, idealistas, certo? E alguns eram muito ricos. Mas, entre esses inconfidentes, uma pessoa se destacou. E ele era diferente desses outros. Ele foi tido como o cabeça, o líder principal da Inconfidência Mineira, Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Tiradentes, gente, porque ele tinha grande habilidade em extrair dente, puxar dente, certo? Ele não tinha estudado, ele não tinha formação, tá certo? De um profissional nessa área, mas ele tinha grande habilidade em extrair os dentes, então as pessoas procuravam ele. E quem foi Tiradentes? Ele foi um homem simples, ele foi um dentista ambulante, mascate. Mascate é aquela pessoa que vai de porta em porta, né, para vender seus produtos, garimpeiro e muito corajoso, certo? E os motivos da Inconfidência Mineira? Primeiro, a cobrança excessiva, quer dizer, muito grande de impostos, com taxas altíssimas, certo? Veja bem, crianças, a produção de ouro em Minas Gerais, nessa época, começou a diminuir. E os mineradores, eles já não conseguiam pagar ao governo tudo aquilo que o governo ficava cobrando deles, todos esses impostos. E isso acabou revoltando os mineradores. E o outro motivo também foi por conta desse decreto da derrama. Gente, o decreto da derrama foi expedido pelo governo para cobrar os impostos atrasados dos mineradores, podendo inclusive confiscar seus bens, recolher seus bens para saldar as dívidas. Olha que revoltante, né, gente? Então, quais foram os objetivos dessa revolta? Primeiro, independência do Brasil. Olha, gente, a Inconfidência Mineira, ela foi a revolta que acendeu aquela luzinha nos moradores do Brasil. Que luzinha é essa?
trazendo a ideia, gente, de separar o Brasil de Portugal, porque nós éramos uma colônia de Portugal. Então, essa revolta queria a independência do Brasil, instituir a república, ou seja, forma de governo em que um presidente governa o país, como é atualmente, tá? Fundar uma universidade, abrir escolas e criar o serviço militar obrigatório. Bem, e o desfecho desse movimento? Os planos dos Inconfidentes foram frustrados, ou seja, não deram certo, por um de seus membros, Joaquim Silvério dos Reis. Gente, Joaquim Silvério dos Reis, ele era um dos Inconfidentes e ele traiu seus companheiros. Ele procurou o governador da época, que era o Visconde de Barbacena, e entregou os planos dos Inconfidentes em troca do perdão de suas dívidas. E qual era o plano dos Inconfidentes? Era começar essa revolta no dia da cobrança da derrama. Então, gente, o governador, Visconde de Barbacena, ele suspendeu a derrama, certo? E prendeu alguns líderes, expulsou outros. Agora, meus amores, Tiradentes, ele foi enforcado e esquartejado no dia 21 de abril de 1792. Certo? Então, todo ano, no dia 21 de abril, é feriado, é o dia de Tiradentes, uma homenagem a esse herói, a esse homem corajoso, tá certo? E com sua morte, Tiradentes deixou a semente da luta pela liberdade, né? Acendeu, como eu já disse, aquela luzinha, né? Aquela ideia nos brasileiros do Brasil se tornar independente de Portugal. Bem, a nossa última revolta é a Conjuração Baiana. Gente, a Conjuração Baiana aconteceu na Bahia no ano de 1798. E ele foi uma revolta diferente das outras porque os seus participantes, gente, eram membros da camada pobre da população, certo? Ele também foi conhecido como Revolta dos Alfaiates. Então, esse movimento foi conhecido como Revolta dos Alfaiates. Alfaiates, gente, eram aquelas pessoas que costuravam roupas masculinas, né? E essa revolta também, ela teve influência das ideias da Revolução Francesa. Estava acontecendo lá na França, os ideais de liberdade, né? De justiça, de igualdade, e está presente aqui nos objetivos da Conjuração Baiana. Proclamação da República. Mas para proclamar a República, forma de governo em que o presidente governa o país, tinha que ter o que primeiro? A independência do Brasil. Então, a Conjuração Baiana, ela foi influenciada também pelas ideias que já estavam circulando no Brasil, que começou principalmente com a Inconfidência Mineira, né? Separar o Brasil de Portugal. O fim dos privilégios para os mais ricos, a igualdade de direitos para as raças, a fraternidade e a abolição da escravatura, o fim da escravidão. E o desfecho? Gente, os conspiradores, os participantes dessa revolta, eles começaram a pregar nos muros da cidade papéis manuscritos, quer dizer, feitos à mão, convocando a população para a luta. Mas aí, gente, os conspiradores, eles foram descobertos, presos e enforcados em Salvador no ano de 1799. Então, infelizmente, essa revolta não foi adiante, tá certo? Bem, nós terminamos a nossa revisão. Gente, os assuntos estão maravilhosos de serem estudados, tá certo? Só lembrando a vocês que história não se decora, história se entende, tá certo? Procurem ler o livro antes de você ir responder sua atividade avaliativa. Procurem também, gente, ter muita atenção com os enunciados das questões. A tia vai repetir, sublinhar é uma coisa, circular é outra. Se a questão está pedindo para sublinhar e você circula, gente, tá errado.
Se a questão está pedindo para pintar e você marca um X, você errou, pessoal. Então, tenham atenção. Se é um VUF e você bota e você marca um X, ou é um X e você põe VUF, gente, não é o que a questão está pedindo, não. Então, por favor, procurem ler os enunciados. Terminou a atividade? Confira tudo para ver se não deixou nada em branco, tá certo, gente? Quem fizer seguir essas dicas, tá certo? Com certeza vai se dar bem. Então, boa sorte, um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!